No vídeo de hoje falaremos sobre um filme que, apesar de trazer um vampiro pra trama, ele não é sério. Ele é genial e divertido na medida certa, e ele traz muitas referências para um dos monstros da Universal. Então, pra quem é amante, é um prato cheio. E é claro que um dos motivos para ele ficar muito famoso na internet e que chamou a minha atenção também é por conta da escolha do protagonista. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Renfield, Dando Sangue pelo Chefe, é um longa estadunidense de comédia, ação e com pitadas de terror, lançado em 2023. Em que foi dirigido e produzido pelo Chris McKay, responsável pelo A Guerra do Amanhã de 2021 e Lego Batman, o filme de 2017. Antes que a gente comece o vídeo, eu já vou dar aqui uma explicação, porque eu tava louca pra usar essa blusa em um dos vídeos do canal, só que eu lembrei que a parede do canal é listrada. Acho que se vocês colocarem um chroma key, né, fazer um edit do meu vídeo, acho que minha cabeça vai ficar tipo flutuando. Dá pra notar que eu gosto só um pouquinho de listrado, né? Então, tipo... Ai, gente, desculpa, mas é que eu tava muito ansiosa pra usar essa blusa no vídeo. Eu amo muito ela, porque ela tem mangas bufantes. Ai, eu me sinto um personagemzinho de Tim Burton. No início do século XIX, o vampiro da Transilvânia, o tal do Conde Drácula, que ele é interpretado pelo Nicolas Cage, ele conhece um advogado inglês chamado R.M. Renfield, que ele é interpretado pelo Nicholas Hoult, que espera negociar um terreno e, depois de provar ser um assistente útil, ele acaba se tornando um familiar de Drácula, em que, durante este processo, ele ganha certos poderes dados pelo Drácula, se tornando imortal, ganhando desde super força até velocidade ao consumir insetos. Tudo bem até aí, tá tudo normal. Naquelas também. Logo, se passam 90 anos e o Renfield está cansado de trazer vítimas ao Drácula, sem contar que eles tiveram um breve contato com alguns caçadores de vampiros que quase mataram o Conde. Então, eles resolvem dar uma guinada na vida e se mudam para Nova Orleans, nos Estados Unidos. Lá, o Renfield descobre um grupo de autoajuda para pessoas em relacionamentos codependentes e planeja caçar os amantes abusivos das pessoas do grupo que ele frequenta, entregando cada um ao Drácula para se vingar pelos seus amigos e também acabar alimentando o Conde Drácula. O problema nisso dele começar a ir atrás dessas pessoas é que Renfield acaba confrontando uma família criminosa presente no bairro conhecida como Lobo. Mas ainda assim, Renfield dá um jeito e leva esses criminosos para o Drácula se alimentar, mas o vampiro alega que eles não são suficientes para sua fome e que ele deseja alguém de sangue puro e inocente. E como esses criminosos, a gente dá pra perceber que eles pintam o set na cidade, que meio que eles mandam onde eles acabam entrando, a gente vê então que chega uma nova personagem na trama muito importante, chamada Rebecca, que ela é interpretada pela Awkwafina, que tem o objetivo de acabar com a família Lobo, algo que o seu pai, que também era policial, não conseguiu. Daí ela acaba cruzando o caminho do Renfield e eles meio que começam a se gostar, sem contar que tentam trabalhar em dupla. Mas eu já adianto pra vocês que a tal da Rebecca, ela não sabe da verdadeira identidade do Renfield, né? Que ele é uma pessoa, um ser meio imortal, que ele come uns insetos, que ele trabalha pro Conde Drácula e por aí vai. Minha gente, eu já abro este momento para alertá-los para não fazer coisas que eu fiz, ok? Ou melhor, vi que tem muita gente na internet brava que também acabou lidando com o filme do mesmo jeito que eu lidei. Porque, pra quem não sabe, eu já citei em algum vídeo do canal, eu não lembro qual, que eu falei pra vocês que eu não tenho costume de ler sinopse, ver qual é o gênero do filme. Eu só vejo o pôster e eu falo, da hora. Claro que se tiver um ator que eu gosto, como o Nicolas Cage, que eu sou toda apaixonadinha, eu assisto, entendeu? Mas assim, eu tava assistindo o filme porque realmente eu tava levando ele a sério. Só que, gente, como eu falei no início do vídeo, ele é de comédia, então é pra rir. Não levem a sério, pelo amor. E tem aquilo, como eu não leio sinopse e quiçá eu vejo o gênero do filme, então vocês imaginam eu sentada, querendo, né, entender
a lógica do filme, o que tá acontecendo, né? E eu sabia que era sobre um vampiro, que o Nicolas Cage tava fazendo um vampiro. E aí eu olhei, eu comecei a levar o filme a sério. Só que eu comecei a assistir, eu fiquei, gente, que é isso? E aí eu comecei a achar estranho. No começo eu comecei a ficar brava porque eu não tava gostando. Só que aí eu falei, não, gente, o intuito desse filme é comédia. E aí eu comecei a achar engraçado. Eu comecei, tipo, sabe, desligar a válvula. E eu fiquei tipo, não, gente, isso aqui é pra rir, tá de boa, tá tranquilo. Então, deu certo. O ponto que eu gostei mais ainda de Renfield é por causa que eles tentam fisgar o telespectador por pontos cults. Ou seja pelo elenco, que é muito famoso, existem muitos nomes ali que a gente conhece em Hollywood, ou também pela iluminação muito bem feita, como a gente vê ali na toca, onde o Drácula tá escondido, né, aquelas cores bem saturadas no rosto deles, né, tipo, nossa, aquilo ali é um agrado aos meus olhos. Ou também a paleta de cor, que é muito colorida, ela é muito pigmentada, seja no apartamento do Renfield ou em outros momentos do filme. Mas, ao mesmo tempo que todos esses elementos se destacam dentro da trama, principalmente até as vestimentas, que são muito bem feitas, eles amam e abraçam, sem problema nenhum, sem preconceito nenhum, o trash. Então, quando ocorrem as mortes, seja pelas mãos do Drácula ou do Renfield, é muito tosco. É aquela coisa sanguinolenta, que dá pra perceber que eles pagaram $1 por aquele defeito especial. Logo, por ser bem evidente eles usarem e abusarem desse ponto, a gente consegue notar que os próprios produtores e diretor estão fazendo de tudo para que o filme seja visto como tal, para que não seja visto como um clássico. Acho que dá pra entender o que eu quis dizer. Outro detalhe, que é o único ponto assim que meio que me desapontou no filme, mas eu diria que a culpa é minha, por ingenuidade minha. O filme é sobre o Renfield e não o Drácula, então infelizmente o Nicolas Cage não possui tanto tempo de tela, o que achei uma pena, pois ele combina tanto com o papel, ele é espetacular. Agora, falando sobre referências, uma coisa é a gente saber que o filme ele faz referência ao romance Drácula de 1897 do Bram Stoker. Outra coisa é você de fato ver isso no filme, em que eles se espelham na estética e narrativa nos primeiros momentos antes dos personagens partirem para os Estados Unidos no longa Drácula de 1931. Eles conseguiram refazer as mesmas cenas do clássico estrelado pelo Bela Lugosi, até mesmo utilizaram da mesma fonte no título do longa da década de 30. Quando eu vi esse carinho pelo filme, né, essa coisa assim de eles se esforçarem para fazer igualzinho, eu já vi que eu tinha que assistir aquilo ali, eu tinha que ver com outros olhos, ele tinha muito a me impressionar ainda. Lembrando vocês que essa não é a primeira vez que o Nicolas Cage meio que interpreta um vampiro, já que existe o longa de comédia O Beijo do Vampiro, de 1988. Este filme é único, por mais que você possa não ter assistido, eu tenho certeza que conhece o trecho que originou um dos primeiros memes com o rosto do Nicolas Cage por aí. Agora, galera, eu preciso explicar um pouquinho sobre a lore do filme, ou seja, a história que antecede toda a produção de Renfield antes, né, do produto final que a gente conhece hoje em 2023. Até porque isso tudo começou lá em julho de 2014. A Universal Pictures havia anunciado que detinha os direitos dos clássicos dos filmes de terror, incluindo o personagem do Conde Drácula, como parte de um universo compartilhado, unificado, tanto com o Alex Kurtzman e o Chris Morgan, que estariam responsáveis por supervisionar o seu desenvolvimento. Eles queriam fazer uma pegada meio Marvel, tá ligado? O primeiro longa que viria para começar esse universo compartilhado da Universal foi o Drácula, a história nunca contada, de 2014, que foi recebido da pior maneira possível pelo público. Mas, como a Universal não desiste, arriscaram mais uma vez na Múmia de 2017, resultando em algo tão ruim quanto o primeiro filme. Foi nesse momento que a Universal lavou as mãos, fingiu que tudo isso não passou de um surto coletivo e desistiu do conceito que eles queriam por hora. Daí em 2020 surgiu o tal do Homem Invisível, que foi um sucesso de bilheteria, na crítica, e aí a Universal meio que voltou a pensar no tal do seu universo compartilhado. Foi aí que em 2021 entra na cena o Chris McKay, que ele entra ali em negociações com a Universal para começar a dirigir o Renfield. E o seu projeto só foi acatado porque a Universal disse que ele fez uma apresentação bem sucedida, combinando a mistura de humor e ação da história, que eles sentiam falta no estúdio, destacando que Renfield seria como uma quase sequência do filme Drácula de 1931.
Então, o Renfield, ele tinha uns esboços de roteiro do que ele viria a ser desde todo esse momento que eu citei pra vocês. Só que ele acabou entrando no que a galera chama na internet de Development Hell. Ou seja, é quando o desenvolvimento entra em estado de inferno, como o próprio nome diz. Que é quando basicamente um projeto ele fica parado, né? Ele começa a ser produzido, aí ele para, ou ele fica no estado de ioiô. Ele vai, aí eles fazem um pouquinho, aí para. Aí eles voltam a fazer, aí para. Aí vem de novo uma notícia que eles contrataram não sei quem, que despediram não sei quem. Sabe essa coisa de vai e volta? E aí só tem dois caminhos na situação. Ou o filme realmente termina de uma vez, né? Tem alguém que pega as rédeas dali e termina o filme, sei lá, em 6 meses. Ou 2, que é o que acontece. Eles desistem, queima tudo e fala, gente, é isso, gente, é um filme cancelado. Quando o roteiro do filme estava sendo produzido, ele foi descrito como uma abordagem cômica da história do Conde Drácula no estilo de mockumentary de vampiros, como What We Do in the Shadows, de 2014, dirigido pelo Taika Waititi, que se concentra no personagem Renfield. E agora falando sobre o Nicolas Cage, só um pouquinho sobre ele, porque vocês já sabem sobre minha paixão por ele. Ele foi escalado em novembro de 2021. E como ele é um enorme fã da figura do Drácula, e ele leu muitas vezes já a obra original, ele contou, né, quais foram as suas inspirações para interpretar o seu papel. E é claro que os personagens em questão eram Dráculas retratados por diferentes atores, como Bela Lugosi, do Drácula de 1931, o Frank Langella de Drácula de 1979 e o Gary Oldman no Drácula de Bram Stoker de 1992. Cage também mencionou outras inspirações para ajudá-lo em seu papel, como Um Lobisomem Americano em Londres de 1981, O Chamado de 2002 e Maligno de 2021. Lembrando que esse seria o primeiro filme live action com o Nicolas Cage, feito por um estúdio grande, desde o Motoqueiro Fantasma, O Espírito de Vingança, de 2011. Seu lançamento ocorreu primeiramente no Overlook Film Festival, em março de 2023, um festival anual que traz performances ao vivo e apresentação de filmes de terror. Renfield conta também com seu próprio jogo chamado Renfield Bring Your Own Blood, que vocês podem encontrar na plataforma da Steam e atualmente só possui a versão para PC. Ele foi desenvolvido pela Mega Cat Studios e publicado pela Skybound Games, porque esse é um detalhe que eu não citei aqui no vídeo ainda, mas o filme em questão, ele foi produzido pela Skybound também, é por causa que eles são uma empresa multiplataforma, então, né, eles meio que estão presentes ali no cinema, nos games e tudo mais. Vocês sabem que eu sempre trago, né, os prêmios que um filme leva pra casa, só que esse não vai ser o caso de hoje. Eu não sei se é porque o filme ele ainda é muito novo e ainda não aconteceu todas as premiações do ano, né? Pra meio que a gente ver se realmente ele vai receber alguma coisa ou não. Então, eu só vou citar a única premiação que ele foi nomeado. Renfield, então, ele concorreu como melhor pôster de comédia no Golden Trailer Awards já em 2023. E o filme que indicarei hoje é Sombras da Noite, um longa estadunidense de comédia e fantasia lançado em 2012, em que foi dirigido pelo Tim Burton. O mesmo diretor, queridinho, responsável por Edward Mãos de Tesoura, de 1990, e A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 2005. Essa indicação ela é baseada em uma soap opera gótica americana com 5 temporadas, que o seu nome é idêntico à obra do Tim Burton na versão em inglês, que foi ao ar de 1966 a 1971 no canal ABC. E esse tema, né, de soap opera seria um tema muito interessante para eu trazer para vocês na semana de cinema. Estou aqui pensando, eu gostaria de falar, né, por que esse nome, de onde surgiu, como que aconteceu e tudo mais. E já que eu trouxe um filme cômico com vampiro, é claro que eu lembrei deste longa do Tim Burton na hora, que por mais que tenha um lance dramático e sério em certos momentos, sabemos que o Burton gosta de trazer alguns pontos de humor para a trama, por mais que seja trágico. No ano de 1752, Joshua, Naomi Collins e seu filho Barnabas foram embora de Liverpool, na Inglaterra, para começar uma nova vida na América. Mas mesmo em oceano, entre os dois países não foi suficiente para escapar da misteriosa maldição que atormenta
atormenta sua família. 2 décadas se passaram e Barnabas tem o mundo aos seus pés, ou pelo menos a cidade de Collinsport, em Maine. Capitão do Collingwood Manor, Barnabas é rico, poderoso e um playboy inveterado. Até que um momento que ele comete o erro grave de quebrar o coração de Angelique, em todos os sentidos da palavra. Angelique condena-o a um destino pior que a morte, transformando-o em um vampiro e enterrando-o vivo. 2 séculos mais tarde, Barnabas é libertado do seu túmulo e surge nos dias modernos. E você, já assistiu Renfield? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu possa trazer aqui pro canal e contar mais detalhes, como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!